Tenho certeza que tanto você como eu temos sido muito edificadas com a palavra do eterno Senhor e Criador de todas as coisas, a buscarmos uma vida de edificação através desses devocionais e através dos nossos momentos de intimidade com Deus no dia a dia. A vida é muito agitada, temos muitas agitações, mas como a palavra mesmo nos diz, orai em todo tempo. Então, se você não tem tempo para dedicar à oração, em momentos onde você fica sozinho dentro de um quarto, você pode, nas suas atividades, estar exercitando o orar em todo tempo. Mas eu quero te convidar a vir comigo todos os dias, até o último dia desse ano de 2020, a vir comigo e caminhar com Deus, para que possamos nos edificar dia após dia. Então, para você que está chegando agora, nós estamos nesta jornada de conhecer as mulheres da Bíblia que amaram a Deus, que mais se destacaram pela sua busca de sabedoria diante da presença do Senhor. E hoje nós vamos continuar com Batseba. Assumindo uma posição é o tema de hoje. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Isso está lá em 1 Reis 1,15. Há um versículo fascinante na Bíblia que instrui as mulheres que amam a Deus a enfeitar seus corações com o adorno incorruptível de um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro 3,4. Trata-se de um belo conceito, mas muitas mulheres, e talvez tu sejas uma delas, perguntam a si mesmas: então, isso significa que eu nunca posso dizer o que eu penso? Bom, no caso de Batseba, temos mais um exemplo de que há tempo para estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3,7 diz isso. A querida Batseba agiu com discernimento, de acordo com os 5 princípios que indicam o tempo certo de falar. Primeiro princípio: escolha o momento certo. Davi prometera a Batseba que Salomão, o filho deles dois, de ambos, lhe sucederia como rei de Israel. Contudo, Davi estava prestes a morrer sem que tivesse nomeado Salomão e desconhecia a rebelião política que se iniciava no reino de Israel. Aquele parecia ser o momento de falar. Segundo, escolha o assunto certo. Se a descendência de Davi deveria continuar por meio de Salomão, ele precisava tomar uma atitude. E a sucessão ao trono aparentemente era o assunto certo a ser discutido. Terceiro princípio: haja pelo motivo certo. Deus designara Salomão e não Davi para edificar a casa do Senhor. Como isso seria possível se Salomão não subisse ao trono? Esse assunto tão importante parecia ser o motivo certo para agir e falar. Quarto princípio: tenha sensibilidade para encontrar o momento certo. Provérbios 20:18 diz o seguinte: faze a guerra com prudência. Natã, o profeta, se aproximara de Batseba, aconselhando-a a falar, e chegou a instruí-la sobre o que deveria dizer. O conselho desse homem piedoso parecia ser o momento certo. E quinto princípio: fale de modo certo. O modo como dizemos o que pensamos é geralmente mais importante do que aquilo que dizemos. E como Batseba disse o que pensava? Antes de tudo, ela se curvou respeitosamente, em atitude de reverência ao marido, se prostrando com o rosto no chão, e aguardou até que ele perguntasse o que ela deseja.
Os princípios acima são indicados também para nós. Aguarde o momento certo, escolha os assuntos certos, ore pelos motivos certos, haja de acordo com o conselho certo e peça da maneira certa. Tente seguir estes conselhos da próxima vez em que precisar tomar alguma atitude. Bom, enquanto eu lia aqui, eu fiquei pensando que, pelo menos na minha vida, eu acredito que todos os dias é preciso colocar isso aqui em prática. Agir pelo momento certo, escolher o momento certo, orar pelo momento certo, ter a sensibilidade de encontrar o momento certo e falar do momento certo. Eu acredito que é algo que a gente tem que exercitar todos os dias. Nós estamos vivendo um mundo em que todo mundo acha que a sua opinião tem que valer de qualquer forma. E não importa se eu vou machucar alguém, eu tenho razão, você tem razão e a gente não cede para aceitar a opinião do outro, ou se não aceitar, pelo menos respeitar. E a gente percebe que, principalmente nesses tempos de internet, a internet virou uma terra de ninguém, onde todo mundo acha que tem que expor a sua razão e vira uma discussão e vira uma guerra sem fim, brigas, enfim. Nós vimos aqui que a palavra de Deus diz que até sobre a guerra a gente precisa fazer com prudência. Interessante isso aqui, eu nunca tinha me atentado para esse texto de Provérbios 20:18. Faze a guerra com prudência. Mas o que eu entendo é que muitas vezes vai sim haver diferenças de opiniões, mas por que não a gente abordar assuntos com pelo menos um mínimo de respeito? Eu digo isso e eu senti de dizer no meu coração que isso não cabe só no momento de tratar com filhos e com marido. É pro dia a dia, é pra nossa convivência com as pessoas, né? Eu acredito até que por essa questão de internet e esse isolamento que nós estamos, querendo ou não, as pessoas acham que por não estar olhando nos olhos umas das outras, tem o direito de sair machucando o coração, ou falando o que quiser, ou soltando farpas e espinhos. Deus quer que nós venhamos a ter brandura naquilo que nós venhamos fazer. Não ficou arcaico aquilo que o apóstolo Paulo ensina, que nós devemos buscar e cultivar o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, domínio próprio, temperança, fé, mansidão. Eu não sei se eu já falei tudo, que isso está em oposição com os frutos, com o fruto da carne, que são guerras, dissensões, descontroles, né, desequilíbrios. Enfim, isso está lá em Gálatas 5, se eu não me engano, a partir do verso 20. Então, queridos irmãos, se nós não colocarmos em prática esses princípios, nós vamos nos exceder no dia a dia, nós vamos causar problemas, nós vamos nos isolar ainda mais, porque já não basta esse isolamento físico que nós estamos vivendo. Imagina a gente passar a viver uma solidão de convívio também, mesmo à distância de estarmos falando uns com os outros, por causa que nos excedemos nas nossas emoções. Nós temos a mania, todos nós, eu digo eu porque eu tenho isso e eu estou lutando diariamente contra isso, de querer ter a razão em tudo. E ai de mim se eu não mostrar que eu estou com a razão. Não importa a razão, se você tem ou não tem razão. Viva o amor de Deus. Essa é a verdadeira religião que o Senhor requer de nós. O amor altruísta, né? Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos. Ele não tirou nenhum dos outros mandamentos. Ele resumiu todos aqueles 10 mandamentos em 2. Amai a Deus acima de todas as coisas
e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou praticar a infidelidade com o meu próximo, com meu marido, com meus filhos, com as pessoas que eu amo. Eu não vou praticar o roubo, eu não vou praticar a mentira, eu não vou semear contenda contra os irmãos. Eu não vou fazer nada de todas aquelas coisas que a palavra de Deus lá na Velha Aliança, do Velho Testamento, fala. Por isso Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Bom, quase não me adentrei muito aqui na postura de Batseba com o rei Davi, mas eu achei muito válido, porque aqui já está bem explanado, né? Mas eu achei muito válido colocar em prática esse comportamento de Batseba, com o respeito que ela teve com Davi, esperando o momento certo de falar, orando para que chegasse a hora certa, né? Eu achei válido colocar essa atitude, esse comportamento e esse posicionamento que ela teve na nossa vida diária, não somente com marido e filhos, mas com todas as pessoas que estão em nosso entorno. Deus abençoe a sua vida, guarde o teu coração, fortaleça você a tomar as atitudes certas diariamente, porque não é fácil. Convívio não é fácil e mesmo nesse isolamento, o convívio, ainda que virtualmente, também não é fácil. Não vamos perder a nossa postura e o respeito uns para com os outros, mesmo que haja diferenças, mas que a gente saiba respeitar e ter amor. Deus te abençoe e até amanhã, se Ele quiser.